Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acende neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Nosso Senhor das Graças, rogai por nós. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria! Hoje daremos início à nossa 10ª aula de Catecismo, que seria a 11ª, na verdade, mas a 9ª aula foi dividida em 2 aulas. Então, nós, de fato, hoje temos a 10ª aula de Catecismo. E nesta aula, especificamente, nós veremos sobre os 3 últimos artigos do Credo. Primeiro, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Para localizarmos onde nós estamos no Catecismo, vejamos que nós estamos estudando o símbolo dos apóstolos, ou seja, são aquelas verdades de fé que nós devemos crer para poder ser católicos, para podermos ser católicos. A nossa fé depende dessas verdades de fé. Se nós não os aceitamos em sua integridade, em seu inteiro, nós não podemos ser católicos. Somos hereges, somos qualquer coisa, mas católicos nós não somos. Então, deve-se crer inteiramente nestes artigos de fé. E para revisar, nós sabemos que o primeiro artigo de fé, eu falarei desde o primeiro artigo, mencionarei desde o primeiro artigo até o artigo que nós estudaremos hoje. E hoje daremos, digamos, o final do credo. Hoje estaremos todo o credo, assim espero. Então, o primeiro artigo seria: creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Depois se segue: e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu de Santa Maria Virgem, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu aos infernos, ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu aos céus, onde está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos. E hoje nós veremos o 10º artigo, na remissão dos pecados, o 11º, na ressurreição da carne, e o 12º, e na vida eterna. Amém. Então nós veremos os 3 últimos artigos do credo. Pois bem, e o que quer dizer, a remissão dos pecados? Quando nós falamos da remissão dos pecados, nós falamos da aplicação da redenção de nosso Senhor Jesus Cristo, que ele fez ali em sua totalidade na cruz, a nós. E esta remissão dos pecados nos é comunicado pela Igreja, tanto pelo batismo, tanto pela confissão. Quanto pelo batismo, tanto pela confissão. O batismo seria, digamos, o essencial, o imprescindível para que estes pecados nossos sejam perdoados. Sem o batismo, nossos pecados não podem ser perdoados. Depois, claro, nós entraremos ali na questão do batismo de desejo, batismo de sangue, etc. Mas, em geral, é isso. Sem o batismo, nossos pecados não podem ser perdoados. Então, nós católicos, quando dissemos na remissão dos pecados, nós queremos dizer isso, que a Igreja ela tem a potestade de perdoar os nossos pecados através do batismo, através da confissão. O batismo seria o primeiro, digamos, o primeiro ritual, o primeiro sacramento, para que os nossos pecados possam ser perdoados em sua integridade. Não importa a idade que nós estemos, pois nosso Senhor Jesus Cristo disse: ide batizai todas as gentes em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e não disse: ide batizai somente aqueles que têm mais de 18 anos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e nem só batizai as crianças. Então, ide batizai todas as gentes, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi esta a ordem que nosso Senhor Jesus Cristo deu. E através deste batismo que as graças, que os méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, que ele teve ali na sua paixão, nos é comunicado. Então, sem o batismo, não nos pode ser comunicado esses méritos. E como eu disse, depois nós entraremos na questão do batismo de desejo, batismo de sangue, etc. Por agora, o essencial a saber é isso, que nós
para ser perdoados os pecados, devemos ser batizados, né? Mas, depois do batismo, nós ficamos com digamos, com aquela inclinação ao pecado, porque, apesar de nossos pecados serem perdoados através do batismo, né, depois do batismo, todavia fica aquela inclinação ao pecado, na qual nós nomeamos de concupiscência. Então, a concupiscência, esta inclinação ao pecado, porque quando os nossos pais pecaram, ali, né, fica a nossa natureza, a partir de aí, foi se deteriorando, né, e ficamos mais propensos, né, a pecar, né, ao mal. Isso não quer dizer que nós pecaremos necessariamente, porque sim, nós temos todas as graças que recebemos de Nosso Senhor para não ofendê-lo, né? Mas sim quer dizer que este recebimento da graça, né, por parte nossa, é um pouco mais, digamos, difícil de segui-las, né? Mas todos nós temos a graça de nunca mais ofender o Nosso Senhor. Isso sim, isso nós temos, apesar dessa dificuldade. Então, como nós pecamos depois do batismo, né, ainda, muitas vezes, né, há alguns que correspondem certamente a todas essas graças não pecam, são como exceções, mas normalmente, geralmente, né, nós continuamos, temos alguns pecados depois do batismo, e estes pecados depois do batismo nos são perdoados novamente através da confissão. Né, da confissão. E só pode receber a confissão, né, quem já é batizado. Então é imprescindível para que nós possamos nos confessar que nós tenhamos o batismo. Então nós queremos dizer isso, que a igreja ela tem este poder, né, para tirar os nossos pecados, tanto ali no batismo, quanto na confissão depois de sermos batizados. Então, é agradecer de fato à igreja, né, que nos deu a Nosso Senhor, primeiramente, né, e a igreja, que é quem nos comunica estes méritos de Nosso Senhor, a nossa alma, né, e sermos gratos à igreja todos os dias, porque ela nos concede esta graça tão importante para a nossa salvação, que é o perdão dos nossos pecados, né? Então, quando nós dissemos na remissão dos pecados, nós estamos dizendo isso, que nós cremos que a igreja tem o poder de perdoar os nossos pecados inteiramente. E são todos os pecados, depois do batismo, que são perdoados. Não são somente alguns, né? Então, quando nós, por exemplo, pecamos contra o Espírito Santo, que é o que essa Escritura diz, que todo pecado tem perdão, exceto aquele que peca contra o Espírito Santo, nós queremos dizer que este pecado contra o Espírito Santo somos nós mesmos, através de nossa desesperação, que foi o pecado de Judas, que não buscamos o perdão dos pecados, porque nós pensamos que não há mais este perdão, né, que não existe mais esse perdão para nós. Enquanto que nós sabemos, é de fé, né, que nós cremos na remissão dos pecados e todo pecado nos é perdoado, né? E isso necessita, para ser perdoado, nosso arrependimento e de nossa firme vontade de não pecar mais, né? Nosso firme propósito de não pecar mais. E isso já depois do batismo, né? E quando nós vamos aí para a confissão, nós recebemos estas graças. E mesmo sem a confissão, mas com a intenção de se confessar na primeira oportunidade, nós podemos pedir esse perdão a Deus, né? E por que pedir perdão a Deus? Porque esses pecados nossos necessitam ser perdoados, né? Para que nossa vida possa estar junto com a vida de Deus, né? É isso que nós queremos. Nós queremos que a nossa vida esteja junto com a vida de Deus, né? Então, para que nós possamos chegar ao céu, né? Porque se nós morremos em estado de pecado mortal, em estado de pecado grave, nós seremos condenados ao inferno. E nós não queremos, porque o inferno ele é eterno, ele dura para sempre, né? Assim como a vida eterna também dura para sempre, né? Mas isso nós já veremos no decorrer desta aula. Então devemos ser agradecidos, né, com a igreja de nos conceder este perdão. A nosso Senhor Jesus Cristo é a igreja que é quem nos comunica este perdão. Então, quando nós dissemos na remissão dos pecados, nós estamos dizendo isso, né, que queremos na potestade da igreja para que ela possa nos perdoar, né, através de nosso Senhor Jesus Cristo nos possa perdoar através da igreja, né, todos os nossos pecados. Bom, este é o 10º artigo do credo. Agora vamos para o 11º artigo do credo, que nos diz, né, a ressurreição da carne. Então, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne. E o que quer dizer esta ressurreição da carne, né? Muitos interpretam, né, que quando queremos dizer que a carne é somente uma palavra bonita, né, mas que quer dizer realmente a nossa ressurreição, a ressurreição do humano. Mas não é exatamente isso, né, que quer dizer.
Nós sabemos que depois da morte do homem, a nossa alma se separa do corpo. E o nosso corpo ele é colocado, né, geralmente, na terra, para que assim possamos nos tornar pó, novamente, né, de onde nós vimos. Do pó nós viemos e ao pó nós retornaremos. Mas a alma, apesar desse corpo estar na terra, né, está ali, digamos, a alma ela não morre, a alma ela continua. Né, a alma ela continua. Então, quando nós dissemos que cremos na ressurreição da carne, nós estamos dizendo que esta matéria que foi enterrada, que foi colocada ali, ela será novamente, digamos, surgida, né, para que no juízo final, esta mesma matéria possa receber tanto ou a glória de nosso Senhor, né, a glória porque nós fizemos por onde irmos ao céu, né, sermos salvos, ou aquela condenação. Por quê? Porque do mesmo modo que o que nós fizemos aqui na Terra, nós tínhamos o nosso corpo, né? Do mesmo modo que nós tínhamos esse nosso corpo, nós também receberemos a recompensa, né? Ou as penas com ele. Né? Então, é para isso que nós rezamos, creio na ressurreição da carne, porque nós dissemos que é a carne que morre, né? Porque o espírito não morre. Uma vez que nós temos a nossa alma, nós sempre estaremos com ela. Né? E bom, nós sabemos da morte, né, que com certeza nós morreremos. Ou seja, isso é para todas as pessoas. Todas as pessoas necessitam morrer para que possa restituir novamente esta matéria com a alma. Né, com a alma. Então, quando nós dissemos crer na ressurreição da carne, nós estamos dizendo que o espírito irá ressuscitar. Né, ou estamos dizendo que ou estamos falando como uma figura. Né? Não é isso. É que, de fato, a carne, a nossa matéria, né, irá ressurgir para receber estas penas e esta glória. Né? Seja lá do que for, né, de acordo com os nossos merecimentos. E bom, Deus, nós sabemos que Deus, nós não sabemos, né, mas no catecismo nos diz que Deus nos ocultou a hora da morte, primeiro para que nós possamos, né, para que nós possamos amar mais a Deus, né, para que nós tenhamos esta inclinação de amar mais a Deus, porque eu não sabendo a hora da minha morte, né, eu tenho que estar como preparado para este momento, né, a todo momento de minha vida. Então, todo momento de nossa vida que nós vivemos, nós devemos viver como se fosse o nosso último momento. Né? Então, é agradando a Deus, fazendo a vontade de nosso Senhor, para que nós possamos ir ao céu. Então, Ele nos ocultou primeiramente por isso. Né? E também para que nós não tenhamos este receio da morte, não temos este nervosismo, né? Porque eu vou morrer neste exato momento. Não. Então, nosso Senhor, né, através de sua misericórdia, Ele suaviza este momento para nós. Então, nos foi ocultada a hora da nossa morte por isso. Por isso que em Lucas, capítulo 12, versículo 40, diz o seguinte: Vós, pois, estáis preparados, porque na hora que não cuidais, virá o Filho do Homem. Né? Então, este virá o Filho do Homem é a hora que a nossa morte chegará. Né? No nosso momento, aquela violência da separação da alma e da matéria, do corpo, né, da carne, né, chegará. Então, este corpo, esta matéria, ela permanecerá, na Terra até o dia do juízo final. Então, só no juízo final nós teremos novamente a alma junta com o corpo. Né? A alma junta com o corpo, nosso espírito junto com o nosso corpo. Por isso que em João, capítulo 5, versículo 28 e 29, diz o seguinte: Virá tempo em que todos os que se encontram nos sepulcros ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que tiverem feito obras boas sairão para a ressurreição da vida, mas os que tiverem feito obras más sairão ressuscitados para a condenação. Então é de fé crer na ressurreição da carne. Né? Bom, e por que, né, há de ressuscitar o nosso corpo? Como já dito, para receber aquelas recompensas, né, através dos méritos, né, que nós merecemos, já digo que a palavra méritos, do que nós fizemos aqui na Terra, ou para receber as penas, porque tudo que nós fizemos, né, de nossos merecimentos ou penas foi com o nosso corpo, foi com a nossa matéria, com a nossa carne.
E também para dizer que a vitória de Cristo, para dizer que Cristo ele é superior à morte. Do mesmo modo que nosso Senhor ressuscitou, aliás, não do mesmo modo, porque ele ressuscitou através de sua própria força, e nós ressuscitaremos através da força de nosso Senhor Jesus Cristo, então não é do mesmo modo exatamente, mas de modo similar, né, nós ressuscitaremos, né, para mostrar que Cristo ele é superior à morte. Né? Então, quando este corpo mortal, diz a carta aos Coríntios, se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória, onde está, ó morte, a tua vitória. Então, é para isso que nós ressuscitaremos. Né? E não somente, né, aqueles homens bons ressuscitarão, os ditos justos, né, ressuscitarão. Não. Todos os homens que fizeram tantas coisas boas, como aqueles que fizeram coisas más, ressuscitarão. Né? E todos terão o seu corpo para toda a eternidade, né, para todo sempre. Esta matéria nunca acabará, porque é da nossa própria essência, né, ter o corpo, ter a matéria e a alma. Nós não somos feitos somente de alma, nós somos seres espirituais. Estes seres puramente espirituais são os anjos, né? É nosso Senhor também. Então eles são mais nesse sentido eles são mais perfeitos que nós, né? Porque eles são mais eles seguem mais as inclinações do espírito, né? Aliás, eles seguem as inclinações do espírito. Enquanto nós temos estas duas inclinações, tanto do espírito, né, quanto do corpo. Então todos os homens bons e maus vão ressuscitar neste período, né, do julgamento final. Porém, há uma diferença, né? Não se ressuscitará com as mesmas características. O corpo daqueles que são maus, aquelas pessoas que fizeram iniquidade enquanto viviam aqui, eles ressuscitarão com as misérias, né? Com todas as misérias, com uma podridão, com tudo que representa o mal, né, no corpo. Então eles ressuscitarão com o corpo de fato para o sofrimento, né, para o sofrimento. Enquanto os bons, eles ressuscitarão com o corpo, né, já para a glória de nosso Senhor, né, os ditos corpos gloriosos, né, semelhante ao corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, né, que ele tem. Então, diz lá na carta a carta de São Paulo, né? Jesus Cristo transformará nosso corpo de miséria, fazendo semelhante a seu corpo glorioso. Então, nosso corpo ele será semelhante, né, com o corpo de nosso Senhor, com o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. E é por isso mesmo que a igreja, né, ela cuida tanto da parte da nossa existência, né, quando nós morremos, ali, do nosso sepulcro. Né? Então, a igreja sempre pede para que tenhamos uma sepultura digna, né, da morte, porque é ali que nós esperaremos, né, que a nossa carne retorne ao nosso espírito no julgamento final, né, se junte com o nosso espírito. E bom, o corpo glorioso, né, nós já dissemos que o corpo dos condenados eles serão podres, serão feios, né, terá toda essa sorte de decadência, né, enquanto que o corpo dos justos, né, eles terão quatro características, né, que é o corpo glorioso. Então, a primeira dessas quatro características do corpo glorioso, daqueles justos que vão ressuscitar no juízo final, é que estes corpos, primeiro, eles são incorruptíveis, né, e incapazes de sofrimento. Então, eles não vão sofrer. Mesmo que eu feche minha mão e dou um golpe no meu amigo, né, que está ali ressuscitando comigo, estou dando evidentemente uma explicação, uma imagem muito ridícula, né, mas mesmo que que nós demos um soco no nosso amigo que também ressuscitou glorioso, ele não sentirá nenhuma dor, né? Não sentirá nenhuma dor, não será passível de dor e nem será passível de corruptibilidade. Isso quer dizer o seguinte, né, que todas as nossas, digamos, eu sou cego, né, e quando eu ressuscitar ali para a glória de Nosso Senhor, né, eu não vou ser mais cego. Ou eu sou muito velho, né, porque a velhice ela é um sinal da corruptibilidade do corpo. Né? Então, quando eu ressuscitar ali, eu não vou ser um velho, né, e nem vou ser um bebê, tampouco. Então, todos ali terão a perfeição no seu corpo. Né? Então, eles não sofrerão esta corruptibilidade. Né? Os cabelos eles estarão na cabeça, tudo ordenado, né? Nossa pele estará tudo ordenado, nossos membros estarão todos ordenados, né?
tudo que era, digamos, tudo que era grande se tornará do tamanho perfeito do que deve ser, né? Enfim, todas estas, nenhuma doença, né, nada de corrupção do nosso corpo estará ali no juízo final, quando nós ressuscitarmos para a glória de nosso Senhor, se nós fizermos por onde. Né? Então eles não serão passíveis de corrupção. Então essa era uma das primeiras características do corpo, né? E incapaz de sofrer. Não poderia sofrer, mesmo se eu der um soco ali, o que será impossível, porque eu não vou querer dar um soco, né, neste evento, até porque nós não estaremos mais, digamos, inclinados ao pecado, mas enfim, suponhando que poder-se dar um soco em alguém, este alguém não sofreria nenhuma dor, né, não sentiria nada. Então, será este primeiro sinal. A segunda característica, né, que é o corpo luminoso. Porque no céu, né, como se diz nas Sagradas Escrituras, o próprio Deus será a luz. Né? Nós não necessitaremos do sol nem de luz. Ele mesmo é a luz. E esta luz se refletirá, né, em nós. Naqueles que ressuscitarem com o corpo glorioso. Então, a primeira característica, nós dizemos que ele não é corruptível, ele é incorruptível. Também... E a segunda característica, né, incapaz de sofrer, óbvio, e a segunda característica é que ele será luminoso. Então nós teremos esta luz da glória de nosso Senhor, né, de Deus mesmo, em nós, refletidas em nós. Alguns terão uma luz, digamos, mais forte que outros. Por quê? Porque o prêmio, lá no céu não é comunismo, né? Então, como no céu não é comunismo, não é como o regime da Rússia, da China, etc., não é o comunismo, que nem lá mesmo eles são, ou seja, dizer que todos são iguais, né? Não é assim. Como lá também não é assim, né? No céu, cada um terá o seu prêmio, né? De acordo com o seu merecimento. Então, por exemplo, os mártires, eles terão o corpo luminoso, por exemplo, onde receberam os seus ferimentos. Né? Então, será como a chaga de Nosso Senhor, que sai certa luz, uma luz mais especial, né, para mostrar que ali foi o sofrimento dele. Assim também os mártires, por exemplo, quando foram decapitados, ou tiveram todas aquelas penas, né, se nós lemos um pouco a história dos mártires, né, nós vemos que eles sofreram bastante antes de serem mortos, né, por um sujeito X. E esses mártires terão um corpo mais luminoso, né, inclusive nos seus ferimentos. Né? Aqueles ferimentos se tornarão uma beleza, né, eterna. Mais ainda do que os simples confessores, né, ou aqueles justos, né, que sempre fizeram a vontade de Deus. Enfim, então cada um terá ali a sua própria luminosidade, mas no céu nós não teremos uma inveja, digamos, olha, né, como eu vejo Santa Perpétua mais luminosa do que eu, como eu queria estar luminoso como ela. Não terá este desejo, né? Mas sim terá uma admiração, né, pelo que ela foi, né, pelo que ela é, né, porque ela será a mesma, esta mártir. Né? Estudando no exemplo de Santa Perpétua, né, é um exemplo, né, mas assim também como todos os outros mártires. Bem, então nós vemos lá que cada um terá o seu corpo luminoso de seu modo, né, de acordo com o seu merecimento. A terceira característica, né, é que nós seremos cheios de força, né, e agilidade. Isso quer dizer que nós, por exemplo, hoje, né, para andarmos ou para fazer uma corrida, porque se nós não andarmos também vamos ficar como obesos, né, e é pior, então nós aqui estamos passíveis sempre de certos sofrimentos que nós necessitamos passar sim ou sim, né, se nós não queremos ser mais corruptíveis do que já somos. Né? Então no céu, este cansaço, estas penas que nós temos aqui naturalmente não terá no corpo luminoso, né? no corpo glorioso, perdão, né? Não terá. Então, se eu quero, por exemplo, ter uma agilidade, eu estou aqui, vamos supor que eu estou aqui em Louisiana, né? Eu quero ir para o Japão. Então, no mesmo momento, eu posso chegar no Japão. Então, será essa agilidade que nós não temos aqui na Terra. Né? E terá uma força, né, do qual nosso corpo aqui não tem. Então nós seremos ágeis e seremos com uma pena, né, porque será aí que o nosso espírito irá dominar a nossa carne. Né? Que é aí que nós teremos a quarta característica, será um corpo sutil. Né?
já não seremos dominados pela concupiscência, mas é o Espírito que irá dominar a matéria, ou seja, a nossa carne, né? Então, a nossa tendência será sempre fazer a vontade de Deus. Porque fazer a vontade de Deus é buscar o caminho da alegria, é o caminho da felicidade, né? É o caminho da perfeição, é o caminho do bom. Por isso que em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 42 ao 44, diz o seguinte: semeia-se o corpo corruptível, ressuscitará incorruptível. Semeia-se na ignominia e ressuscitará glorioso. Semeia-se inerte, ressuscitará robusto. E é semeado um corpo animal, ressuscitará um corpo espiritual. Justamente dizendo, né, que será o espírito que irá dominar a nossa matéria. Nós já não seremos escravos da matéria. Aqui, como nós somos, de certa forma, né, através da consciência, nós queremos sempre agradar o nosso corpo, né? Então, lá no céu, nós não teremos esta propensão, não teremos esta coisa. Já aqueles que terem o corpo glorioso, né, que coisa boa será. Nós não teremos mais este medo, né, de ofender a Deus ou de perder a graça de Deus. Não teremos esta agonia, digamos, de ofender a Deus. Porque a nossa vontade será simplesmente no bem, no bom, no agradável, nisso, de fazer a vontade de Deus. Porque no fim de tudo, o que é bom, o que é positivo, né, é fazer a vontade de Deus. Porque são assim que as coisas são estabelecidas. Quando o homem ele compreende isso, ele chega já a viver de certa forma neste mundo, né, aqui mesmo nessas penas, já tendo a parte de seu, digamos, de seu espírito glorioso, né? Mas ainda assim sendo sujeitado a esta matéria, né, corruptível, que nós, através do pecado, dos nossos pecados, né, e dos nossos primeiros pais, passamos esta tendência ao mal, né, essa tendência a pecar. Então, no céu nós não teremos este medo, Então nós devemos fazer por onde? Né? Chegar ao céu com este corpo, né? Porque quão mal será, quão penoso será nós nos vermos ali na nossa ressurreição, né? Na ressurreição da carne, com o corpo putrefacto, né? com o corpo podre, com o corpo de condenado. Nós não queremos isso, né? Nós queremos chegar ao céu. Então façamos por onde, né? E conservamos esta vontade, esta vontade de fazer parte dos eleitos de Deus. Então tentamos conservar em nosso coração. Através da vida de graça, através da oração, através dos sacrifícios, né? Agora que nós estamos na quaresma, né? Dependendo do momento que você estiver assistindo esse vídeo, esta aula, é tempo propício para fazer estas penitências, mais penitência. E que nossa vida seja um sacrifício para Nosso Senhor, né? Porque fazer sacrifício para Nosso Senhor, para merecermos o céu, não é algo, digamos, penoso, não é algo difícil. Difícil será ficar no inferno durante toda a eternidade, que depois de passado 1 milhão de anos, nós veremos que é apenas o começo, é apenas o primeiro dia. E assim será por toda a eternidade, né? Então façamos por onde nós sejamos os eleitos de Deus, né? Comportamos-nos como os eleitos de Deus. E não em imagem, né? não em imagem, mas em essência. Né? Nós mesmos, nós sejamos isto, né? Para Deus, não para os homens, mas para Deus. Né? Essencialmente ali para Deus. Quando eu não digo não para os homens, é no sentido de dizer que nós devemos fazer isso por causa dos homens, né? Se nós fazemos algo para os homens, é por amor a Deus. Enfim. Então é este o 11º artigo do credo. Nós vemos ali que nós cremos na ressurreição da carne. Era nesse sentido. Bom, e no 12º artigo do credo, nós dissemos que nós cremos na vida eterna, né? E dizemos o amém. Então nós vamos analisar um pouco esta parte. Bom, depois da morte, né, o que acontece? Estou aqui, de repente tem um ataque cardíaco e morro. Né? O que acontece? Nós sabemos o que acontece? Sim, nós sabemos o que acontece.
Pois lá em Hebreus, né, na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, diz o seguinte: está decretado que os homens morram uma só vez e que depois disso se siga o juízo. Né? E é este julgamento, diferente do julgamento final, que será o julgamento geral, né, é o julgamento perdão, o julgamento particular. O julgamento particular. Então, já é no julgamento particular que nós receberemos a nossa recompensa, né? A nossa alma receberá a nossa recompensa ou a nossa pena. Mas no corpo, ali, quando o nosso julgamento final, será, digamos, para que todos possam ver esta pena, né, ou esta recompensa. Nosso julgamento particular, a nossa alma ela será julgada. Mas sobre o que exatamente ela será julgada, né? Perdão. Em Mateus, capítulo 12, versículo 36, diz o seguinte: ora, eu digo-vos que de qualquer palavra ociosa que disserem os homens, darão conta dela no dia do juízo. Então, o nosso julgamento particular, que é quando ali nós morremos, né, nós nos encontraremos direto com o juiz supremo, né, que é nosso Senhor, será julgado todas as coisas, os pensamentos, as obras, as palavras, as omissões, né, aquelas coisas que nós deixamos de fazer um bem por respeito humano, por vergonha, né, que nós deixamos de fazer o bem podendo fazê-lo. Então nós daremos conta de todos os detalhes da nossa vida ali no julgamento particular, né, já depois da morte, imediatamente depois da morte. Então é ali que a alma, que o juízo supremo decidirá para onde a alma irá. Para o purgatório, para o inferno, para o paraíso. Né? É importante saber, esqueci de dizer, que depois da morte, né, mesmo que nós estejamos no paraíso, né, com toda a felicidade, vendo Deus face a face, nós estaremos sentindo falta de algo. Né? Porque, como dito, nós somos feitos de alma e matéria, alma e carne. Né? Então, mesmo ali, estando face a face com o nosso Senhor, nós sentiremos falta de nosso corpo, né, de nossa matéria. Por isso que haverá o julgamento final justamente para restituir também esta matéria com o espírito. Né? Então, mesmo que as almas estejam ali no céu, elas estão felizes, elas estão perfeitamente felizes, mas ainda falta algo ali que é o corpo. Então elas se sentem meio que estranhas, né? De certo sentido, em certo sentido, porque falta-lhes o corpo. Porque nós, homens, somos isso, somos alma e corpo. Né? Enfim. Bom, mas depois ali da morte, nós teremos, imediatamente depois da morte, nós teremos o nosso juízo particular, onde nós iremos ou para o purgatório, ou para o céu, ou para o inferno. Né? Então nós vamos analisar mais ou menos o que é cada um deles, né, para terminar o 12º artigo do Credo. Então, quem vai para o purgatório? Né? Para o purgatório, o que é o purgatório primeiro? Né? O purgatório é uma parte do inferno, né? Não é propriamente o inferno, ali o inferno dos condenados, mas é uma parte do inferno. Né? Por exemplo, Dante Alighieri, na Divina Comédia, ele coloca ali como parte superior do inferno, né? Que faz parte ali, assim como o limbo. Enfim, é uma parte do inferno do qual as almas daqueles que morrem com certas imperfeições, né, com certos pecados veniais, que não são pecados mortais, se chamam veniais por serem leves, mas que morrem com aqueles pecados, vão para lá se purificar no fogo do purgatório. Né? Não se sabe exatamente, teologicamente, né, a não ser que por certas revelações, mas as revelações privadas nós não somos obrigados a crer, não é de fé, né? Nós não sabemos exatamente quais são exatamente as penas do purgatório, mas sabemos que as penas do purgatório, mesmo através destas revelações, são penas muito fortes, né? São penas, de fato, as almas estão sofrendo, né? Estão sofrendo, mas com a diferença das penas do inferno, porque lá no inferno elas já não têm a esperança de ver a Deus, enquanto no purgatório elas têm esta esperança, né? Eles estão fazendo ali, eles estão, de certo sentido, apesar do sofrimento, eles estão contentes em fazer a vontade de Deus, né?
Mas elas estão sofrendo porque é um fogo que queima de fato, é um fogo de purificação, por isso chama-se purgatório, que é um lugar de purificação daqueles pecados, né, veniais que nós temos de purgar antes de ver o ser, né, dos seres, a perfeição em si mesmo, né, que é Nosso Senhor. Então nossa alma, para ver Nosso Senhor, ela deve estar em um estado do qual já não há nenhuma mancha de pecado, né, porque senão seria contra mesmo a natureza das coisas, né, estar com o ser todo perfeito, que é a mesma perfeição, né, uma alma imperfeita. Então a própria lógica, né, nos mostra, nos leva a pensar isso, nos leva a raciocinar isso. Né. Então nós sabemos que é um purgatório através das Sagradas Escrituras, né, através da própria lógica e pela fé constante da Igreja Católica. Então o purgatório ele é de fé. Eu não posso negar o purgatório. Ah, não. Porque hoje amanheci eu quero negar o purgatório e não me importa. Bom, se você faz isso, né, estamos negando uma verdade de fé. Uma verdade de fé. Por isso que em 1 Coríntios, por isso que em 2 Macabeus, capítulo 12, versículo 46, diz o seguinte: é um santo e salutar pensamento orar pelos mortos para que sejam livres de seus pecados. Ora, se estamos rezando pelos mortos para que eles sejam livres de seus pecados, é porque esses mortos, sendo livres de seus pecados, vão ter uma recompensa maior. Né? Se nós estamos rezando, é por isso. Então, bom, nós sabemos que no inferno estas almas não sairão. Elas ficarão lá eternamente. Então não são por estas almas que nós estamos rezando, pelas almas condenadas ao inferno. Mas por aquelas almas que morreram, por aquelas almas dos justos, né, que morreram com certas imperfeições ou com pecados veniais, né, para poder liberá-las, né, ao céu. Foi isso que nós vimos na comunhão dos santos, né, que a igreja ela tanto está, né, já no céu, aqui na terra, como no purgatório, né, que é a igreja purgativa. Então nós, através de nossas orações, nós podemos ajudar estas almas que estão se purificando ali no purgatório a sair nesse estado, né, porque o purgatório, apesar de um lugar ser um lugar físico, é um estado da alma também, né, da qual elas se encontram, para que elas possam se livrar. Então é muito importante essas nossas orações para que estas almas possam ser livres, né? E também por causa de nós, né? Porque se nós morrermos um dia e nós estivermos ali no purgatório, né? Nós podemos receber mais propriamente as orações dos que estão aqui, né? Na Terra, porque nós fizemos também este ato de caridade, porque é um ato de caridade com elas, né? E não é somente um ato de caridade, mas é uma obrigação, né, de todo cristão rezar pelas almas do purgatório. Por isso que Macabeus, repito, diz: é um santo e salutar pensamento orar pelos mortos para que sejam livres de seus pecados. Né? Bom, e em 1 Coríntios 3:32 diz o seguinte: se a obra de alguém arder, ele sofrerá o prejuízo, mas será salvo, apesar disso, como por meio do fogo. Então, está nas Sagradas Escrituras, né, diferente do que dizem os hereges protestantes, um purgatório. Né? Vamos analisar aqui as palavras de São Paulo. Se a obra de alguém arder, ele sofrerá o prejuízo, mas será salvo, apesar disso, como por meio do fogo. Então, está dizendo a mesma coisa que nós dissemos, que há certas imperfeições, mas que estas imperfeições, estas obras que ardem, né, e que ele será salvo, apesar disso, por meio do fogo. Então, ele está falando claramente do purgatório, não são das almas do inferno que vão para o céu depois, né, já que é de fé que o inferno ele é eterno, assim como o céu é eterno. Né? O purgatório não, o purgatório será um estado ali de mediação. Né? É um estado ali de mediação. E o próprio Jesus Cristo, né, fala que há pecados que não serão perdoados nem neste século nem no século futuro. Logo, na outra vida, ainda há remissão de pecados, o que é possível no purgatório. Então é de fé crer no purgatório. Né? Por isso que na igreja sempre se preservou este costume, né, de rezar sempre pelos mortos. Tanto na liturgia, nós temos lá o Dia dos Finados, 2 de novembro, né? Ou quando alguém morre, nós rezamos lá a missa de sétimo dia, ou a missa de corpo presente, etc. Nós rezamos pelos mortos, né? Então, rezamos por eles também. Né? Pois tem muitos que ficarão mais tempo, entre aspas, porque no purgatório não tem tempo, né, do que outros. Então, as almas, elas ficam lá no purgatório até que elas possam se tornar perfeitas. Então, ali elas estão buscando, de fato, a perfeição. E ali vai ter que ser perfeito sim ou sim. Não tem escolha.
né? Mesmo que sofram penas indizíveis, né? Mas depois do juízo final, este purgatório ele continuará existindo? Não. Já no juízo final cessa, né, a existência do purgatório. Então ali teremos apenas dois caminhos, ou o inferno ou o céu, né? Não teremos o purgatório. Bom, isto foi o purgatório, que são aquelas almas que estão se purificando para ir para o céu. Já no inferno, que é uma outra verdade de fé, né, já é o lugar, perdão, daquelas almas, né, que fizeram a iniquidade, que praticaram a iniquidade aqui na Terra, né, e que serão condenadas eternamente. É de fé que o inferno será um lugar eterno, né? Depois de 1 milhão, né, de anos sofrendo penas indizíveis no inferno, né, o condenado perceberá que é apenas o começo de suas penas. O começo de suas penas. E ele nunca mais terá esperança de ver a Deus. Então, ele perdeu para sempre Deus. Porque ele teve todas as oportunidades aqui na Terra, né, de fazer a vontade de Deus, né, e ele trocou a vida com Deus por aquele segundo de prazer. Né, por aquele momento, por aquele instante, né, miserável de prazer. Né, sendo que o prazer verdadeiro é o prazer de estar com Deus. Né? Então os condenados estão para toda a eternidade privados da visão de Deus. Lembramos que Deus ele é a própria felicidade, mesmo que nós não possamos compreender em si, né, isto, né, mas é importante sabermos, né, que Deus mesmo é a própria felicidade. Então, ali estar privado de Deus é estar privado de todo qualquer sentimento bom. Né? Então, serão penas indizíveis, que nós não temos como dizê-las. Né? E a consciência deles, dos condenados ao inferno, estarão como julgando-os a todo momento, a todo segundo, a todo tempo. Né? Se existisse tempo no inferno, que também não existe. E eles viverão, né, eternamente na companhia de demônios, né? e de almas injustas e iníquas como eles lá. Então, das mais miseráveis almas que existiram aqui nessa terra. Né? Então eles ficaram lá, fechados nesse cárcere, né, com os mais tremendos horrores que nós não podemos imaginar. Todo sofrimento que nós passamos aqui nessa terra, qualquer sofrimento que seja, que eu esteja passando fome, que eu esteja debaixo da ponte, na chuva, no frio, todo esse sofrimento não será nada comparável com o sofrimento que se terá no inferno. Então a Sagrada Escritura ele dá vários nomes para o inferno, né? Como, por exemplo, o lugar de tormentos, o suplício eterno, um fogo inextinguível, o tanque ardente de fogo e de enxofre, o que é a segunda morte, trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Né? Então façamos, né, por onde para nós não irmos a esse lugar. Ninguém quer sofrer. Né? Quem quer sofrer? Né? E não somente não queremos sofrer, mas não queremos que o nosso próximo sofra. Então façamos por onde não irmos e por onde o nosso próximo não vá. Através de nossos bons exemplos, através de nossos exemplos, de nossa vida, porque o que mais... o exemplo ele arrasta multidões, não é isso? Então, praticamos nossa vida isso. Né? Praticamos nossa vida, os meios de não irmos para este lugar tão horrível, né, indizível, que nós não podemos conceber. Bom, mas como nós sabemos que estas penas são eternas? Né? Que estas penas são eternas? Porque simplesmente as Sagradas Escrituras diz, né? Pelo testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo e dos apóstolos, né? E pela doutrina infalível da igreja. Que nós devemos compreender que a igreja é infalível em sua doutrina. Né? Então, lá no julgamento final, né? Lá nos últimos momentos, nosso Senhor dirá para aqueles que irão para o inferno. Está escrito em Mateus, capítulo 25, 41. Né? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Né? E estes irão para o suplício eterno. Então é eterno, é de fé. Nosso Senhor não se contradiz, ele não diz isso para nos dar medo, porque contra a natureza mesmo de Deus, uma mentira. Ele não pode se enganar e nem nos enganar. Né? Por isso que em Mateus diz, melhor te é entrar na vida eterna, coxo do que tendo 2 pés, ser lançado no inferno, num fogo inextinguível, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Né?
Bom, e a igreja ela condenou, né, solenemente no quinto concílio ecumênico e no segundo concílio de Constantinopla, no segundo de Constantinopla, em 533, a heresia que declara que as penas do inferno terão fim. Então as penas do inferno não terão fim. Não nos enganamos, não nos percamos. E essas penas, elas são eternas, primeiro porque o pecado mortal é uma ofensa tão grave, né, que ofende a pessoa de Deus, e a pessoa de Deus é eterno. Né? Então os pecados ele têm uma ofensa eterna. Né? Nunca mais acaba. E todos aqueles que morrem no pecado mortal, porque a alma ela não é passível de vicissitudes, né, de mudança, nesse sentido, eles ficaram naquele estado, né, de estado de pecado mortal. Não terão mais a possibilidade de mudar para o bem. E eles mesmos não querão, apesar de todo o sofrimento que eles estarem sofrendo ali, estarem passando. E também, somente porque estas penas eternas, né, é o suficiente para nos afastarmos do pecado. Porque se não tivéssemos isso, né, nós provavelmente estaríamos pecando mais, né, seríamos mais pecadores, né, do que já somos. Então as penas devem ser eternas, né, também como um exemplo. Olha, não vá por este caminho, porque se você for por este caminho, você nunca mais terá como voltar. Né? É por isso que todos aqueles, né, que se entregam ao pecado, que a primeira coisa que eles fazem na cabeça deles é extinguir, né, tentar extinguir o inferno da cabeça deles. Né? Não, o inferno não existe, isso é besteira. Né? Por quê? Porque eles já estão desesperados, né, de sua pena. Eles já estão desesperados. Eles já estão ali sofrendo antecipadamente. Eles estão tirando o inferno porque o próprio homem ele vê que é irracional, né, este pensamento de não ter uma recompensa, uma pena, né, na nossa vida. Bom, e os condenados lá no inferno, né, eles não terão também um sofrimento igual, como no céu. Então alguns terão sofrimentos mais, outros menos, né, de acordo com as suas iniquidades, de acordo com as suas más obras. E é importante saber que nós, sendo salvos, é um dom gratuito de Deus, que nós estamos indo ao céu por uma misericórdia divina de Deus. Mas quando nós vamos ao inferno, é por nossa própria culpa. Porque Deus, sendo totalmente bondoso, né, totalmente perfeito, né, Ele dá a graça, que é uma graça dele, de nós irmos para o céu. E ele dá essa graça para todos os homens. Todos os homens têm esta oportunidade de ir para o céu. Né. Mas o homem, através de sua liberdade, pode rejeitar esta graça, né, e escolher o inferno. Bom, nós veremos aqui rapidamente o céu. Né? Entra no céu todas as almas do que morrem na graça de Deus e se acham livres de todo o pecado e das penas de pecado. Né? Ou seja, ali quando nós, por exemplo, quando nós confessamos, né, nossos pecados são perdoados, mas ficam ali algo a pagar, né? Que é aquilo, por exemplo, se morremos nesse estado, desse algo a pagar, mesmo que nós temos nossos pecados perdoados, nós vamos pagar ali no purgatório. Né? Ali são as penas temporais. Bom, e a felicidade dos justos, né, consiste em 4 gêneros, em 4 fatores, digamos. Os bem-aventurados eles verão Deus face a face, então eles estarão ali com nosso Senhor. Né? Lembramos que a própria felicidade é Deus, né? Toda a bondade de Deus, toda a perfeição é nosso Senhor. Né? Então eles possuirão ali a própria felicidade, o próprio Deus, a própria visão de Deus. Né? Nós não sabemos como é de fato essa visão. Né? Aquilo que São Paulo diz, que os olhos não veem, os ouvidos não ouviram, né? E o coração do homem não imagina. Né? Então, é isso, nós não sabemos como é, mas nós sabemos que é toda a felicidade. Né? Imagina, lembre-se daquele momento da sua infância, que você estava tão feliz com a sua família, naquele momento tão feliz que você estava, né? Que nós estávamos, um momento da nossa vida, né? que nos faz remeter a bons pensamentos. Bom, a felicidade do céu será eternamente maior do que essa coisa. Nós não sabemos o que é isso, nós simplesmente, né, temos uma ideia, porque o nosso pensamento, né, não consegue
ver, né, esta realidade, perceber esta realidade, né, do céu. Porque a realidade do céu, né, há a nossa percepção, que já não é como a realidade do céu, já menos imperfeita, né, e quando nós tentamos dizer, pronunciar esta perfeição, esta felicidade eterna, né, é mais imperfeito ainda. Né. Então, mesmo as descrições mais honrosas sobre o céu, não é comparado com o que de fato é o céu. Né. Nós não temos palavras suficientes para isso, porque nós não temos algo equivalente aqui na Terra para isso. Né. Então, bom, eles verão a Deus face a face, né? Estarão livres de todo mal e inundados de alegria no corpo e na alma. Eles serão alegres a todo momento. Todo momento. Não terá um só segundo de tristeza. Né? Um só momento. Não. Em todo momento eles estarão felizes. Né? E nós viveremos, né, caso formos para o céu, na companhia dos anjos e dos santos. Em boas companhias. Né? E nós teremos, digamos, esta familiaridade com eles como se fossem nossos próprios irmãos aqui na Terra. Né? Todos no céu seremos como familiares. Né? Mesmo aquele carinha que mora no Japão, eu serei como se tivesse conhecido ele por todo sempre. Né? Eu terei esta comunicação com ele como se fosse meu próprio irmão, minha própria mãe ou pai. Né? E bom, e nós estaremos ali na morada de Deus, né? com nossos corpos gloriosos, né? Por toda a eternidade. Assim como a pena do inferno é por toda a eternidade, o céu também é por toda a eternidade. Né? Que beleza será estar com o nosso Senhor, sem mais nenhum medo de perdê-lo, né? Por nenhum momento. Nós não podemos compreender exatamente isso. Né? Mas nós sabemos que isso existe por causa de fé. Por isso que lá no Apocalipse ele diz o seguinte, né? Deus lhes enxugará todas as lágrimas dos seus olhos e não haverá mais morte, nem luto, nem clamor, nem mais dor. Será tudo perfeito. Cada um possuirá tantas vezes o céu, quanto são os companheiros e irmãos na felicidade. Fim de Santo Agostinho. E em Coríntios, São Paulo diz o seguinte, nós agora vemos a Deus como por um espelho e enigma, né? Mas então o veremos face a face. Então, como dito, nós não podemos compreender a bem-aventurança do céu aqui nesta terra. Né? Pois nenhum olho viu, nem o ouvido ouviu, nem jamais passou pelo pensamento do homem o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então será tão grande, qualquer experiência aqui que pareceu, olha, eu sou tão feliz, não é nada em comparação com a experiência com a nossa vida eterna que teremos no céu. Né? Então é por isso que é tão importante nós resistirmos ao pecado, resistirmos às más coisas, para que nós possamos ter a vida com o nosso Senhor. Né? Que nosso Senhor é a própria felicidade. Então, todo o sofrimento, todas as penas que passamos aqui na Terra, não será nada em comparação com o prêmio que nós teremos no céu. E não todos terão a mesma recompensa no céu. Como dito, alguns terão mais recompensa do que outros. Né? Por isso que em 2 Coríntios diz, aquele que semeia com abundância também cegará em abundância. Né? Cegará com S. Bom... E os novíssimos, para terminar. Né? Então, são 4 os nossos novíssimos. Né? A morte, o juízo, o inferno e o paraíso. Né? É aquilo que vem depois, aquilo que vem nos últimos momentos, entre aspas, nossos últimos momentos. Né? São os novíssimos do homem. E esta recordação dos novíssimos, né, é útil para nos preservar do pecado, né, e por consequência da morte eterna. Então, por isso que nós devemos pensar na morte, no juízo, no inferno e no céu. Né? Para nos preservar, para nos afastarmos desses pecados, destas inclinações, essas más inclinações que nós temos, né? e de obrar para estas más inclinações. Né? Por isso que em Eclesiástico diz o seguinte, em todas as tuas obras lembra-te dos teus novíssimos e jamais pecarás. Então, lembramos novamente, os novíssimos são a morte, o juízo, o inferno e o céu. Né? E o paraíso. Bom, e o que acontecerá com o resto da criação? Né? Deus tirará a maldição do que foi criado e deixará participar da glória dos filhos de Deus. Né? Também o mundo criado será livre da sujeição à corrupção para participar da liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Né? Então, por isso no Apocalipse nós dizemos, um novo céu e uma nova terra, tudo será perfeito. Tudo será perfeito. Né?
E por que nós concluímos os símbolos apóstolos, né, já na conclusão, com um amém? Porque o amém quer dizer que nós estamos aceitando, né, estes ensinamentos, essa verdade de fé, né, em nossa alma. Né? Por isso que ele diz assim seja. O amém ele quer dizer assim seja. Então é assim é. É isso. Né? E acabou. Bom, lembra-te muitas vezes, principalmente nas tentações, da séria verdade. Uma vez perdido, perdido ficou por toda a eternidade nos infernos. Um prazer momentâneo traz um tormento eterno, um padecimento breve, uma eterna alegria. Então, é melhor sofrermos, né, por amor a nosso Senhor, né, do que ter aquele segundo de prazer e perdermos toda a eterna, bem-aventurada felicidade. Né? Então, tentamos guardar isso no nosso coração, na nossa alma, né? Tentamos fazer por onde chegarmos ao paraíso, né, a nosso Senhor, porque será toda alegria, tudo aquilo que nos faltou na terra, né, teremos eternamente no céu. Né? E algo que nós não podemos, de fato, descrever com nossas palavras aqui. Né? Bom, esta é a aula de hoje. Né? Qualquer crítica, sugestão, pode entrar em contato comigo, aí tem um e-mail na descrição, bcherbel@outroloc.com. E bom, esta é a nossa aula de hoje. Espero publicar mais aulas, né, de acordo com o meu tempo. Salve Maria e até a próxima.